um lado, o governo deve reservar recursos para sediar o G20 e turbinar o avião de Lula. Por outro, parece que começa a pensar em cortar gastos. Até por isso, o Planalto diminuiu em 708 milhões de reais a verba para combate à criminalidade no orçamento de 2024. Ô louco, mas tinha que cortar justo aí, na segurança pública, um caos. De acordo com o portal R7, em 2023 eram 2 bilhões e 200 milhões de reais destinados ao setor. Já a proposta para o próximo ano prevê 1,5 bilhão de reais, redução de mais de 30%. O levantamento foi feito com base na lei orçamentária anual desse ano e o projeto de 2024 enviado ao Congresso no fim de agosto. Entre as ações voltadas ao setor, a que tem maior redução é identificada como desenvolvimento de políticas de segurança pública, prevenção e enfrentamento à criminalidade. Segundo os dados do Ministério da Justiça, que controla esta ação, destinou cerca de 427 milhões de reais para essa despesa nesse ano. Já para 2024, a projeção é que a verba chegue a 536 mil reais. Portanto, um corte de praticamente 100%. Cristiano Vilela, segurança pública é responsabilidade prioritária dos estados. Então, todos os estados com a corda no pescoço. Praticamente todos eles quebraram, e alguns, os que não quebraram, como São Paulo, Espírito Santo, estão a caminho. Então, veja bem, o governo não deveria apoiar os estados nessa questão. Você vai fazer uma reforma administrativa que pode inclusive, dividir melhor as despesas sobre educação básica, ensino médio, ensino fundamental, escolas públicas, com o governo federal ajudando os estados. Ao contrário, vai cortar. Quer dizer, corta 700 milhões de reais e vai pagar 37 bi de emenda parlamentar? Eu não estou entendendo qual é o critério. Olha, Capês, se a gente fizer uma conta, pegar os 300 milhões do evento do G20 no Brasil, mais os 400 milhões do avião do presidente, já dá os 700. Então, precisou cortar de algum lugar para poder realmente ter recurso para poder fazer esses gastos. Olha, gente, a verdade é que nós vivemos hoje num país onde, se a gente for lembrar um pouco mais atrás, o crime organizado, ele era extremamente regionalizado. Então, você tinha determinado grupo que era muito forte no Rio de Janeiro, outro grupo em São Paulo, às vezes no mesmo território você tinha 2 ou 3 grupos que dividiam o território. Hoje em dia, você tem grupos que têm uma abrangência nacional e até internacional. Então, no âmbito nacional, esse tipo de organização criminosa acaba dando de 10-0 na polícia, porque a polícia sai de um estado, vai para o outro, sai de um estado, vai para o outro. A cada unidade federativa você tem uma competência, uma polícia nova, enquanto o crime organizado está em todo lugar. É para isso que precisa ter no âmbito federal um investimento na área de segurança pública para concatenar esses esforços, para se construir uma estrutura de inteligência que venha a combater o crime organizado. Mas, infelizmente, para o presidente Lula, para o PT, para o governo atual e a esquerda como um todo, de uma forma geral, tem muita dificuldade de analisar o tema segurança pública. Se politiza muito, se fala que é coisa de direita, se fala que é coisa de arma, que é coisa disso e daquilo. Agora, se deixa de lado discutir algo que é extremamente importante para o cidadão, que é a defesa da sua vida, do seu patrimônio e da sua família. Bissoli, o que você acha dessa redução? Interessante a conta que o Cristiano Vilela fez, hein? 700 milhões é a conta dos 300 do G20 com os 4... Não, quer dizer, tem verba para tudo, mas nesse caso não tem, né? Nesse caso não tem. Pois é, orçamento é justamente isso. O Cristiano fez aqui uma conta rápida, coincidência ou não, é isso. Quando você precisa de dinheiro para alguma coisa, tem que sair de algum lugar. Se saiu desses 700, se é mera coincidência, aí a gente não tem como saber, mas que a conta fecha, quando a gente soma as duas coisas, a conta fecha. Agora, a grande verdade é que o STF julgou o tal do orçamento secreto como constitucional, interferiu nisso. E o governo, em vez de se apoiar nessa decisão do STF, ou quando iniciou um novo mandato e buscar a ajuda do STF para dizer, olha,
aquele tipo de acordo que era feito com os parlamentares, que o próprio tribunal rechaçou, está voltando a ocorrer, ou eu estou voltando a ser pressionado por isso. Como é que o judiciário encampa? O judiciário encampa à frente em tantas coisas de matéria legislativa e começa a legislar por meio de decisões, e em assuntos como esse não assume o desgaste. Por que eu digo isso? Porque eu concordo que é muito mais difícil para o ex-presidente Bolsonaro, para o atual presidente Lula, para o próximo presidente que vier, fazer um enfrentamento do Congresso em relação a verbas de orçamento e principalmente de emenda de parlamentares, porque ele precisa do mínimo de apoio e governabilidade, do que o STF fazer isso de alguma forma. Então me parece, esse Cristiano que falou aqui a respeito da conta também, o nosso grande problema é, a cada ano que passa, o tal do valor das emendas para os deputados só aumenta. Emendas que vão para aspectos pessoais, regionalizados, sem se certificar que é a política prioritária do Estado naquelas regiões, e os grandes temas como educação, saúde e segurança não são contemplados. E aí a gente poderia ter sim o governo federal numa espécie de uma coordenação central da segurança pública no país, em que pese ser atividade prioritária dos estados, mas o governo federal é o agente sim que pode compilar esses dados, pode fornecer inteligência e ajudar a coordenar essa força. Então falta a responsabilidade do governo federal em assumir essa frente de coordenação de segurança, falta o judiciário ajudar o executivo a controlar essa ânsia dos legisladores em ter nacos de dinheiro para mandar para suas regiões, e principalmente essas emendas são uma vergonha porque elas não priorizam políticas de país, elas priorizam única e exclusivamente políticas pessoais, individuais de parlamentares. Paulo Nicoli, nós estamos os índices de homicídio são altíssimos no país, sobretudo em alguns estados do Nordeste. Você abre aqui tudo quanto é site, perfil, se discute só a prisão do Mauro Cid, dos presentes, da falsificação da carteirinha. E essa questão da segurança que é vital, não tem dinheiro para fazer um projeto de segurança e apoiar os estados, não é 700 milhões, os estados precisam de muito mais do que isso, precisam de bilhões de reais investidos. Como é que fica o cidadão? Você sai de carro, você não sabe se o sujeito vai colocar um revólver na sua cabeça, no semáforo, se você vai ser furtado, assaltado, se vai entrar na sua casa. Mulheres que muitas vezes têm que tomar coletivo de madrugada, são vítimas de estupro. Como é que não tem dinheiro? A polícia está no limite. Nós estamos aqui no estado de São Paulo, por exemplo, com 79.600 policiais militares, mais ou menos o mesmo número que tínhamos em 1992. E a despesa com custeio de pessoal não para de crescer. Quer dizer, não tem dinheiro para investir em segurança? Isso que é curioso, né? Porque um corte como esse só seria justificável se tivéssemos reduzido a quantidade de assaltos, enfim, todo tipo de crime no Brasil, né? O que não ocorreu, evidentemente. Então é assustador, né? Porque, de fato, o crime organizado não para de se estabelecer nacionalmente, ampliar os seus negócios, intervir sobre várias outras atividades, né? Como milícias no Rio de Janeiro e tudo mais, que cuidam do gás, cuidam da internet, enfim, tudo que a gente possa imaginar. E, de repente, o governo anuncia esse corte que é gigantesco, que é injustificável, né? Na verdade, o que a gente deveria ter é uma ampliação desses gastos, investimentos em segurança, identificação, de repente, de criminosos, né? Com tecnologias e tudo mais. Mas o fato é que um corte, no final das contas, ele beneficia, no final das contas, nem o governo, nem a sociedade, mas sim o próprio crime. É algo para a gente pensar de fato, né? Não há um desejo do atual governo de promover um amplo combate à criminalidade no país. Querida Elaine, como é que fica essa questão desse corte no momento que o crime organizado cresce, organiza milícias, tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, que passa a ser uma grande tragédia humanitária, e tráfico de armas, né? As drogas entram no país pelo sul do Peru, Bolívia, caminham aqui no estado de São Paulo pelas rodovias paulistas, vão até o Porto de Santos, onde são embarcadas no navio, até com barquinhos que de madrugada encostam nos navios, baixam um gancho e puxa o pacotinho ou a cesta com as drogas. Onde vamos parar? Você sabe, Capês, que eu queria ter gravado aqui a fala do meu amigo Bissoli para repetir, porque eu concordei em 200%. Aleluia! Que maravilha! Eu falei, vou gravar para contestar? Eu achei que ela fosse dizer isso. Eu também achei, tá preparando uma pancada, não. Não, concordei em número, gênero e grau com tudo que o Bissoli disse. Está na hora do governo federal assumir a liderança de uma política pública para combate aos crimes organizados, né? A gente vê a Bahia aí
quase sofrendo intervenção federal. Aqui a Baixada Santista, né? Hoje mesmo eu fui entrevistada numa rádio aqui do litoral paulista e a gente estava falando disso. É um absurdo o que está acontecendo ali na Baixada. Rio de Janeiro, você já teve esse problema no Ceará, você já teve esse problema no Rio Grande do Sul, quer dizer, aonde nós vamos parar? E a própria Amazônia, que está totalmente dominada ali pelo tráfico de drogas, né, pelo crime organizado. E isso só quem vai combater, sem dúvida alguma, é uma força-tarefa liderada pelo governo federal. Então, eu simplesmente assinei embaixo no que o meu amigo Bissoli disse.